que tá. O que é expressão idiomática? Quando se fala de tradução, existe a tradução literal. Eu vou trazer algumas expressões. Expressões idiomáticas são porções de frases cujo significado ultrapassa o significado literal. Bom, vamos lá. O jogador percebeu que estava na hora de se aposentar. Isso é literal. É um jogador que quer parar de jogar porque ele já está na idade e cansou. A forma idiomática. O jogador percebeu que estava na hora de pendurar as chuteiras. É uma outra forma de falar no sentido diferente, entende? Olha um outro exemplo. Meu pai não merece meu perdão. Quando criança, ele me abandonou. Isso seria a forma literal. Agora, olha a forma idiomática. Meu pai não merece meu perdão. Quando criança, ele me deixou a ver navios. Então, essa é a forma idiomática que traz essa mesma lição aqui. Só que essa lição seria a lição literal. Então, a Bíblia ela tem partes literais, mas tem partes idiomáticas. Olha só o que diz aqui. Exemplos de expressões idiomáticas hebraicas escritas na Bíblia. Cingir os lombos, Jó 38:3. Significa preparar-se para ir a algum lugar, preparar-se para uma viagem, preparar-se para mudança de lugar, preparar suas coisas para ir a algum lugar. Esse é o sentido de cingir os lombos. Você está se preparando para uma viagem. Então isso eu poderia dizer, se preparar para viagem. Mas qual é a expressão? Cingir os lombos. Então, veja só, como que eu preciso entender a cultura da época para traduzir a Bíblia? Isso é interessante. Chifres. O chifre era sinal de quê? De poder. Olha só, Salmo 132:17, Deuteronômio 33:17, Êxodo 34:29 significa. Nas traduções atuais, o texto de Êxodo é traduzido como: não sabia que seu rosto resplandecia? Porém, o original hebraico é relatado, e seu rosto tinha chifres. Chifres na cultura judaica significa poder, reino, glória, honra, força, luz, dependendo do contexto. Então, literalmente seria, o seu rosto tinha chifres. Mas o tradutor não vai escrever isso, então ele tem que traduzir a expressão idiomática. O seu rosto tinha o quê? Luzes. Sabe? Então é muito importante o conhecimento da cultura. Nós, por exemplo, na nossa cultura, nós temos muitas expressões idiomáticas. Quando se diz assim, aquela pessoa entrou pelo cano, o que significa? Aquela pessoa se deu mal. Isso é uma expressão idiomática. Andar sobre ovos. Sabe? É expressão idiomática. Existem muitas. Sabe? Para nós, essa mesma palavra significa ser traído pelo cônjuge. Então, olha só como é interessante. Chifre na Bíblia traz uma conotação de poder, de honra, de glória. Hoje você fala assim, aquele homem é chifrudo. Não é a mesma conotação bíblica. Porque aqui na nossa cultura brasileira, o chifrudo é o boi, né? É aquele camarada que foi traído. Então, veja que a expressão idiomática não é a mesma em lugares diferentes. Na Bíblia tem um sentido, no nosso dia a dia tem outro. Então aqui a importância de cada época entender as expressões. É aquela linguagem popular, aquela forma popular de se falar, sabe? Então nós temos muitas expressões idiomáticas, inclusive na Bíblia tem muitos. Uma das expressões idiomáticas da língua hebraica usada na Bíblia é a palavra andar. Em aproximadade 300 passagens bíblicas, a expressão andar. Andar com Deus, por exemplo. Aqui você vê em Daniel, não andeis pelo caminho do mal. Provérbios 4:14. O Senhor Deus... E Enoque andou, né, com Deus, perdão. Gênesis 5:22 e Gênesis 6:9. Noé andou com Deus. Isso os dois textos vai falar aqui, né? Daniel aqui vai dizer, não andeis pelo caminho do mal, tá? Em Provérbios também vai falar, sobre andar. Aqui é andar, Daniel 4:37 vai falar de andar na soberba. Tá? O reino do céu pode, o rei do céu pode humilhar os que andam na soberba. Então esse andar aqui de Daniel é andar na soberba. E esse não andeis pelo caminho do mal aqui de Provérbios. E aqui Enoque andou com Deus, Gênesis 5:22. E aqui Noé andou com Deus. Então Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Então andar é o quê? É ter intimidade. É ter amizade. Andar junto. Eu tenho
um amigo que a gente anda junto. Que significa o quê? Aquela pessoa que você sai para todos os lugares para passear. Aquela pessoa que é parceiro tua. Que você vai viajar, tá contigo. Sempre, você não tem um amigo, por exemplo, que é esse amigo chegado teu. Você vai sair, você chama ele para ir junto. Você vai fazer uma viagem, você chama ele para ir junto. Às vezes pode ser até um irmão de sangue. Às vezes pode ser um amigo. Você anda junto com essa pessoa para baixo, para cima, significa o quê? Vocês têm uma ligação, vocês têm uma intimidade, vocês têm uma parceria. Então, quando a Bíblia vai dizer que Deus, por exemplo, Deus andava no jardim na viração do dia. Gênesis 3:8. Aqui, ó, Deus andava, na verdade, com Adão. Depois Deus começou a andar sozinho, porque foi quebrado ali aquela aliança entre Deus e o homem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja que a expressão idiomática andar é aquela pessoa que não tem aliança. O indivíduo não anda junto. Então, quando você vai dizer que Enoque andava com Deus, Enoque era alguém que estava todo dia em comunhão com Deus, sabe? Era parceiro de Deus, era amigo de Deus, era íntimo de Deus, sabe? Então, esse andar aqui é uma expressão idiomática. Andar pelo caminho é uma expressão idiomática. O texto está dizendo que ele era alguém que estava todos os dias com Deus, era fiel a Deus, era amigo de Deus. Essa é a expressão idiomática. Em Gênesis 3:14, a serpente vai receber uma punição que é o quê? Ela vai se rastejar. Significa que ela não vai ter mais comunhão com os homens. Vai viver separada dos homens, vai viver afastada, não vai ter mais amizade com os homens. Tá aqui visto que quando ela estava no Éden conversando com a mulher, dá para entender que ali tinha uma comunhão. Então Deus fez algo para cortar essa possibilidade entre o ser humano e a serpente, né? Que o serpente ali é o diabo. Mas existe outros textos. Menina dos olhos. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Qual é o significado? Sabe? Essa palavra designa alguém a ser tutelado, protegido. Tá? Usamos a expressão para algo que nos é precioso. Então, é uma expressão idiomática, menina dos olhos. No piscar dos olhos, 1 Coríntios 15:52, sabe? Ao soar da última trombeta, repentino, algo que vai acontecer rápido. Então, ele usa essa expressão piscar dos olhos porque é muito rápido. Então, ele poderia ter escrito, no abrir e fechar dos olhos, poderia ter escrito, olha, vai ser bem rapidinho. Mas ele colocou essa expressão idiomática. Por exemplo, pérola aos porcos. Yeshua também falou isso, né? Usando para expressar algo de qualidade que é oferecido a quem não tem capacidade para apreciar. O porco não tem. Então significa aquele indivíduo que está lá no mundão e você quer falar das coisas santas de Deus. Não faça isso. As coisas do reino é para pessoas experimentadas, pessoas que valorizam. Amém? Que atire a primeira pedra. Yeshua falou sobre isso. Sabe? É uma expressão idiomática. Cego guiando cego. A expressão alerta sobre seguirmos alguém falho em entendimento que não atende à palavra e mesmo assim propaga, causando mais confusão a quem ouve e levando a caminhos errados. Então, veja só, cego guiando cego, uma expressão idiomática. Significa que alguém errado vai ensinar o quê? Coisa errada. Então, quem aprende com gente errado vai fazer errado. Justamente por isso que a falsa religião não salva ninguém. É um problema muito sério. Ouça homens de Deus. Ouça a palavra. Lobo em pele de cordeiro, ele fala dos falsos profetas, que vem disfarçado em ovelhas. Tá? A fé remove montanhas, é uma outra expressão idiomática. A união faz a força, a linha Eclesiastes. Tá? A carne é fraca. Yeshua fala que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Tá? Yeshua usou a expressão para alertar sobre os perigos das tentações físicas, porque a nossa carne ela é fraca. Após a tempestade vem a bonança.